Hoje nós vamos à nossa última aula sobre a função da mente e seu funcionamento. Hoje a aula vai ser mais curtinha, é bom, porque depois nós podemos conversar mais no final e discutirmos e tirarmos dúvidas, né? Apenas para saber, na nossa próxima aula, hoje é a terceira, né? A quarta da terceira aula, nós vamos falar sobre a voz que não se cala, o nosso tagarela interno, que é justamente o alto fluxo que nós estudamos aqui nessa parte da mente, e ver como a gente pode trabalhar com o alto fluxo, tá? Então, hoje eu vou dar continuidade ao funcionamento da nossa mente. Basicamente, na semana passada, o nosso estudo foi ver como que nós resgatamos as informações que estão contidas na nossa memória. E nós vimos que são 4 fenômenos, né, que fazem essa leitura da nossa memória. Um é a autochecagem, que ela checa todos os estímulos externos ou sensoriais com a nossa memória e dá um significado. O autofluxo, que lê constantemente a nossa memória, e é essa voz que não se cala, que nós temos o dia e noite. A âncora, ela se desloca entre os vários arquivos de memória que nós temos dentro do nosso ser, e vai ler aquele conteúdo. E o eu é quem efetivamente ele tem que, com o tempo, né, a bem da verdade, ele tem que ser o gerente, o dono de todo esse processo de autochecagem, autofluxo. E é isso que nós vamos ver hoje, como o eu pode efetivamente reescrever a sua história. Bom, todas as informações anteriores que nós estudamos formam a base para o entendimento dos quadros, eu só vou mostrar um quadro para vocês, apresentados nos próximos slides, que mostram o funcionamento da nossa mente através da autochecagem, do autofluxo e do eu. Eles traduzem de forma visual como ocorre o processo de reconhecimento de estímulos, como são processados em nosso interior, como reagimos a esses estímulos e como eu pode interferir e educar a mente criativa. Por que eu acho importante a gente entender mentalmente o que está acontecendo? Porque, obviamente, o eu, ele entre aspas, ele é como vítima de todos esses processos. Eles ocorrem à nossa revelia. Os pensamentos do alto fluxo, a gente não pediu para tê-los, mas eles vêm à nossa revelia e você tem que saber coordená-los. Então, quando você começa a ter um entendimento mental de como acontece esse processo, nós podemos aprender aonde interagir nesse processo. Quando que nós recebemos uma informação através desses fenômenos e que nós reagimos de forma, muitas vezes, automática. E como que nós podemos fazer para reeducar esta parte automática do nosso ser. Então, por isso que eu acho bonita esse estudo que nós vamos fazer hoje, porque ele vai mostrar exatamente o que nós temos que fazer para não sermos escravos dos nossos processos. O mais interessante, quando você conversa com uma pessoa que ela está sob o domínio da emoção, você percebe nos olhos e no modo de falar que ela está dominada. Não é o eu dela que está falando, ela está subjugada por aspectos emocionais, de crenças, e se você reparar, até o tom de voz muda. Então, prova que o eu não está atuando lá, ela fica simplesmente à mercê das emoções. E realmente não é uma tarefa simples a gente passar por todo esse processo, reescrever a memória e ir se tornando dono do próprio ser. Obviamente que isso está ligado aos círculos psíquicos, né? Conforme você for
dominando esta natureza animal, esses impulsos de natureza animal, for cada vez mais trabalhando seus valores humanos e espirituais, você vai caminhando dentro dos círculos psíquicos e aí, efetivamente, você evolui do jeito que é esperado de que a gente evolua, né? Antes de começar, é importante lembrar que a memória é arquivada de forma automática desde a vida intrauterina. Nós já vimos isso, né? Tudo que eu falo agora automaticamente já está gravado dentro da memória de vocês, mesmo que vocês eventualmente não lembrem, mas ela é gravada por um processo automático. Vimos que as informações arquivadas são como arranjos físico-químicos, porque nós somos seres eletroquímicos, portanto, não correspondem à experiência em si, mas a uma representação da experiência. Porque quando nós gravamos a nossa experiência como forma física-química, ela não tem as cores, o colorido e a intensidade da nossa vivência naquele momento. E quando você vai falar sobre aquela experiência ou lembra dela, você recorda, você transforma elementos físico-químicos em memória, em recordações. E aí nós tentamos dar o colorido, tentar falar, puxa, foi tão lindo, eu vi um campo de flores amarelo, maravilhoso. Eu posso até mudar o tom de voz, mas eu não estou vivenciando aquela emoção que eu tive ao ver este campo amarelo cheio de flores, né? Então, eu represento semanticamente. Isso que é interessante, porque você vive a experiência, de alguma forma, ela é transformada, ela passa por uma transformação para que a gente possa expressar semanticamente aquilo que nós vivemos. Por isso que ela não é a experiência em si, mas ela representa a experiência. Ao resgatar as informações da memória, temos que reconstruir a experiência. Deste modo, vemos o mundo, as pessoas e a nós mesmos de forma construída e de acordo com a nossa história de vida, e não como essência. Por isso que tem aquele ditado que quando você olha para o outro, você quer saber de você, você olha para o outro. Porque tudo que você vê no outro diz respeito a você. Quer seja coisas boas, quer seja coisas ruins. Então, se eu quero saber de mim, não adianta você pensar. Faz uma varredura nas pessoas que você conhece, vê o que você pensa delas, o que você acha delas, e aí você pode analisar o que aquilo tem a ver com você, porque você está vendo aquela pessoa de acordo com a sua história. E a leitura da memória é efetuada por 4 fenômenos, como nós já vimos, a autochecagem, autofluxo, a âncora, né, que desloca entre os arquivos, e o eu. Vimos também que existem 3 tipos de pensamento. Quando você vive a energia, ele cria dentro de nós aquela experiência de você sentir, de você fazer, ela é chamada um pensamento essencial. Ele está ligado à essência, aquilo que nos anima, a nossa alma, né? Ânima, aquilo que nos anima. Esses pensamentos essenciais, depois eles vão ser arquivados, eles se transformam em 2 fases, lógicos ou dialéticos, porque a gente fala que ele é transformado em linguagem, e eles estão ligados à mente concreta, e a consciência das emoções, que são os antidialéticos, por isso que a gente não consegue relatar muito as experiências emocionais. A leitura virtual dos pensamentos essenciais dá origem aos pensamentos virtuais lógicos e consciência das emoções, que, por sua vez, esses 2 geram essa consciência do eu que nós somos. O eu pode ser além disso, né? Você pode buscar a essência do eu, que é a sua personalidade, mas através dessa memória e desses pensamentos e reações, nós temos uma consciência do eu. Muitos de vocês podem falar, eu sou uma pessoa super reativa, alguém fala alguma coisa para mim, eu já saio reagindo. Outros de vocês falam, não, eu sou mais tranquilo.
quando alguém me fala alguma coisa, o que quer que seja, eu paro, penso e vejo se tem sentido. Então, cada um tem uma consciência de si que se expressa. Eu sou assim, eu sou aquilo outro, mas de acordo com a sua história intrapsíquica. O grande ponto que nós comentamos é quem é você além dessa história intrapsíquica? Nós vimos que os pensamentos lógicos são armazenados de forma organizada. Se eu pedir o número de telefone de vocês, o endereço, ou a informação, o nome do pai, o nome da mãe, que não está ligado à emoção, você imediatamente fala para mim. Já as emoções, elas são armazenadas de forma difusa. E aqui é algo interessante, que eu não tenho a resposta, né? O porquê que elas são armazenadas de forma difusa. Será que quando a gente evoluir mais, vamos ter condições de acessar mais os nossos pensamentos essenciais, na hora que a gente acalmar cada vez mais a nossa mente, né? E as emoções, elas representam quadros mentais. Como elas são quadros, elas são mais difíceis do eu gerenciar, porque são imagens. Tem aquele ditado que fala que uma imagem vale por 1000 palavras. Obviamente, se você vir a imagem de um cavalo e você tentar descrever o cavalo, você vai ficar falando meia hora tentar descrever o que é o cavalo. Enquanto que simplesmente ao bater o olho no quadro com o cavalo, você imediatamente reconhece o que é aquilo lá. Então, o que acontece? Aqui vem a parte visual, né? O que é, na autochecagem da memória, efetivamente, o que acontece? Aqui, primeira coisa, você vai ter estímulos externos. Você pode ter estímulos externos sensoriais, como sons, imagens, lugares, pessoas, ou pode também acontecer por estímulos internos, que são ideias, emoções, sensações. Tão logo isto entre na sua mente, ela vai ser assimilada pelo córtex e pelas áreas correspondentes do cérebro. Então, ela entra como cadeias de pensamentos que não têm nenhum significado para você ainda. Tão logo, e antes dela ter algum significado, ela vai ser composta também pela carga genética que você tem, lógico, também pelo ambiente social que você vive, né? Se você está sob efeito de drogas, de estresse ou de emoção, e aí ela vai passar pelo quê? A autochecagem na memória. Ele vai checar na sua história existencial o que estas imagens significam, e ele vai te dar informações diretamente ligadas à imagem ou associadas à imagem. Por exemplo, eu posso ver essa moça aqui, que está aqui na imagem, e falar, nossa, ela lembra a minha irmã. Então, está associado a uma imagem que eu tenho da minha irmã, ela se parece com a minha irmã. Ou pode ser algo mais direto, né? Então, veja, essas cadeias de pensamento sem significado passam pela autochecagem, só que antes eles são, por assim dizer, contaminados, né? Eles são, eu queria achar um termo melhor, eles são agregados à carga genética, drogas, estresse, e são checados na sua memória. Então, logo ele é checado, o que vai acontecer? Vai vir um pensamento com significado. Ah, isso daqui é uma pessoa. Ah, isso daqui é um macaco. Ah, isso daqui é um pássaro. Então, são cadeias de pensamentos históricos. Por quê? Porque após da leitura da memória, o estímulo já tem um significado para a pessoa. Ele significa alguma coisa para a pessoa. Quem não tem essa capacidade, ele pode olhar aquilo, você pegar uma criança, ela não viu tudo na vida, ela pode olhar para uma coisa e falar assim, cara, o que é isso? Eu não sei. Aquilo não tem um significado para ela. Então, por isso que é importante para bebês, crianças em crescimento, os pais sempre estarem ajudando elas a terem significado e mostrar para elas o significado. Por isso facilita a identificação futuramente. Quando esse pensamento já tem significado,
ele começa a fluir para a consciência, para o eu. E ele forma duas formas de pensamento, chamado a cadeia de pensamentos emocionais, que é a emoção, que é a produção de desejos e emoções, e essa daqui nos dá a reação emocional àquele estímulo que veio lá de fora. Esse daqui, ele acontece 195 milissegundos antes de chegar na razão. Então, por isso que a gente fala, nós costumamos dizer, você tem uma reação emocional, pare para pensar antes. Por quê? Porque a emoção, ela é mais rápida do que o pensamento. É óbvio, até em termos evolutivos, isso faz sentido, porque a emoção foi desenvolvida no reino animal. A razão veio com o homem hominal. Então, fisiologicamente, a nossa reação, mesmo pelos espíritos ajudantes da mente, elas vêm antes da ração, né? E ela está ligada ao nosso núcleo de prazer. E ela ocorre 195 milésimos antes da razão. Tá? Isso aqui foi descoberta com ressonância magnética. Então, tão logo vem a ração, então o estímulo chega à consciência do eu, que pode ceder à reação automática ou gerenciar o que está acontecendo. O gerenciamento do eu sobre o processo da construção do pensamento, ele cede a esta emoção, ou ele para e pensa. No momento que ele para pensar, o que vai acontecer? Ele vai deslocar a leitura do território da memória âncora, né? Ele vai fazer um deslocamento do território da memória dele, volta aqui para cima, passa por todo o processo, tá? Novamente, e ele pode parar, pensar e tomar uma atitude. Só que isso daqui a gente não percebe, é uma coisa extremamente rápida, essa história dos 195 milésimos até chegar aqui. Então, é exatamente aqui que o eu tem que fazer o gerenciamento. Quando volta para cá, este processo daqui, de novo, para chegar, demora 0,5 segundos. Está vendo? Porque a nossa realidade está sempre atrasada em relação à realidade real, por assim dizer. Nós sempre estamos, entre aspas, em média, 0,5 segundos atrasados. A exceção desses 0,5 segundos é quando você, por exemplo, toca num ferro ou num lugar quente e esta reação de proteção, ela não passa por essa parte de processamento e ela faz com que você puxe a mão imediatamente. Dúvidas sobre esse quadro? Molim, tem uma pergunta para você. Esse tempo de 1,95 ou 0,5 milésimos de segundo. Segundo, né? Ele tem uma variação de pessoa para pessoa, ou é uma regra, ou é uma média? Não, isso Porque, é uma média. às vezes você vai falar com alguém, você fala assim, pô, esse cara está meio fora de ponto. Entendeu? Você explica. E aí, às vezes, é uma questão de inteligência, de mentalidade. Mas há pessoas que estão meio fora do... Então, por isso que eu pergunto se é uma média ou é algo assim já sistêmico mesmo. Moacir, isso daí é para reação. Quando você está falando com uma pessoa fora do ponto, ela pode estar no alto fluxo, lendo a memória dela e não interessada no que você está falando. Entendi. Essa é a diferença. Né? Lembra do palestrante a semana passada? Isso. Quem está prestando atenção está na autochecagem. Você está verificando e dando significado para o que eu estou falando. Quem está no mundo da Lua está no alto fluxo. Não está nem aí para o palestrante e está pensando na vaca que morreu ontem. Entendeu? Então, essa que é a diferença. Os 195 milésimos é o tempo que você demora para reagir. Lembra daquela brincadeirinha que eu mostrei, daquele prank lá, do cara fazendo xixi nos que passavam, que o cara
fazia assim, aquilo ele demorou, a reação dele, ele ficou na reação emocional, ele não chegou à razão. Ele não parou para ver que ele estava com um caninho de plástico jogando água neles e não era xixi. Ele ficou só na reação emocional de achar que ele estava fazendo xixi em cima deles. Entendeu? Ele não chegou a trazer para a consciência da razão, ele só reagiu emocionalmente. É que existe um problema, Monique, que o pessoal chama também do reflexo, né? Reflexo condicionado. Então, por exemplo, eu fui atleta de judô. O judô é uma coisa assim que você sente e percebe também o movimento do inimigo, a força do inimigo. Do inimigo não, do teu oponente. E aí você ou faz um contragolpe ou um outro contragolpe. Então, é uma coisa de reflexo. E por isso que eu te pergunto também isso, porque para mim é muito importante eu saber exatamente o que é esse reflexo e o que você está me falando. Por exemplo, um susto. Se leva um susto, a tua reação após esse susto, ela tem um tempo para que você tenha uma consciência do que realmente ocorreu. Se primeiro se assusta. Isto é emoção. Isso, é o aí 125. Isto. Você vai começar a pensar na razão o que realmente houve para você, né? Por isso que nós comentamos semana passada que primeiro você vive a experiência, depois você pensa. Se você tomou um susto, você viveu a experiência e depois você vai ver por que você tomou o susto. Quando você fala do judô, é um ótimo exemplo. Você, quando está lutando, você só está com a sua parte reativa. Você não passa pela consciência e fala, agora eu vou dar um ipom nele. Agora eu vou pegar e jogá-lo por aqui. Não passa. Você automaticamente, instintivamente, você já sabe, praticou os golpes e você tem toda aquela técnica já trabalhada inconscientemente dentro de você. Então, quando você sente, aí que é bonito, quando você está pegando aqui no kimono, você sente que o cara mexe o braço, imediatamente você já vai dar um tranco e vai tentar se defender. Veja, isso só está na mente reativa. Você não está pensando, ele mexeu, eu vou puxar aqui. Automaticamente você já faz isso. Você não parou para pensar, ele puxou, agora eu vou pegar e vou puxar aqui. Não daria tempo. Entendi. Entendeu? Então, quando você está numa luta, você tem que fazer o quê? Deixar essa parte reativa muito boa, treinada e de forma inconsciente. Né? Que nem você dirigir. Você aprende a dirigir, você não precisa mais ficar pensando nos pedais do carro, nada. Ele se tornou um conhecimento inconsciente que te ajuda. Oi, Roberto. Então, aí entra, Dalmori, mais um segundinho. Você falou no dirigir, e eu também falei no esporte. Quando você está dirigindo, eu dirigi por muitos anos, como todos aqui praticamente dirigem, você tem um autorreflexo, você tem, veja bem, você na estrada ou qualquer lugar que você tenha algum problema que vai ocorrer naquele exato momento. Você tem esse reflexo de você ou põe para a direita, para a esquerda, ou freia, ou acelera, né? Isso também seria a mesma coisa, esse reflexo é exatamente a mesma condição, né? Ele passa, isso que eu te falei, você tem duas formas desse reflexo. Se você bate o olho, entra pelo alguns dos teus sentidos, por exemplo, a visão, ele passa no processamento e você faz isso. Então, você deu uma ordem interna para o braço direito fazer isso. Agora, quando você toca num ferro quente, não passa, você puxa automaticamente. Você vê que isso é mais rápido do que fazer isso na direção. Há uma diferença. Uhum. Então, se entrou pelos seus sentidos, ele vai passar pelo seu processamento. Se foi alguma coisa de proteção, como o ferro quente é o melhor exemplo, você faz assim sem nem passar pelo pensamento.
Eu me esqueci o nome desse reflexo. Ele tem um nome em medicina, mas eu não me lembro agora. Arco Arco reflexo. reflexo. É o arco reflexo. É o arco reflexo. Você puxa imediatamente. Faz o teste, põe o dedinho no fogão, Moacir. Você vai demorar isso. Você faz assim. Fala, Roberto. O arco reflexo ele só vai na espinha e já atua. Não passa pelo pé. Perfeito. Olha, Marcos, o que você falou me fez lembrar muito a Dianética. Não sei, depois eu quero perguntar a origem desse conhecimento psicológico profundo. Mas na Dianética, a reativa e a mente analítica. Então, quando você tem uma vivência traumática, aquilo fica sufocado no seu subconsciente. E se alguma coisa da vivência exterior te relembra aquela dor, você reage automaticamente. E aí tem todo um processo para clarear essa mente traumatizada. Mas isso tudo acontece entre a mente e o corpo, quase no nível subconsciente. É assim que eu entendo. E eu acho que, às vezes, há uma confusão entre o inconsciente inferior, que são as emoções, e o inconsciente superior, que é a alma e o espírito. Então, a emoção, você falou assim que a lógica, o pensamento, ele é organizado. A emoção é mais difusa. Mas, ao mesmo tempo, eu creio que a luz da alma e a presença espiritual, ela é também mais difusa e holística. Mas há uma diferença, e é isso que eu quero perguntar, depois de você me dizer a fonte desse entendimento psicológico, as distinções entre o inconsciente superior, que é a alma e o espírito, e o inconsciente inferior, que é a parte emocional. Isso na linguagem daquele autor da psicossíntese, é o Roberto Assagioli. Assagioli. Você tem uma parte da mente que ela é totalmente automática, que faz com que o seu coração bata, com que você respire, com que haja circulação a circulação do sangue, e você não tem praticamente o mínimo controle desse automatismo da mente. Você tem também uma parte que a gente chama subconsciente, que é uma parte onde, obviamente, está entre o inconsciente total, a parte automática, e entre a consciência. Esta parte do subconsciente é onde você vai armazenar a maior parte das informações e dos traumas que você tem. Você pode ter traumas que vão muito profundo dentro desse subconsciente, que você esquece, principalmente quando você é bebê, e precisa de muito trabalho, às vezes, para você conseguir trazer isso à consciência. Aí você tem a mente consciente, que é a mente que é ligada à sua personalidade, onde você é consciente de que é consciente, você tem consciência de si mesmo. As emoções, elas são totalmente ligadas à parte química do nosso corpo, os sentimentos são ligados à nossa alma, e quando você vai para a supramente, eu não conheço ninguém que tenha conseguido definir a supramente, mas ela está acima de tudo isso. Agora, como ela funciona, como o ajustador funciona de lá, o que ele faz é imprimir as informações na nossa mente, que muitas vezes acabam vindo distorcidas, né, nesse processo todo da genética e da nossa interpretação dessas informações do nosso ajustador, e aí você vai atuar aqui no físico, colocando essas impressões que o ajustador fez na sua mente durante a noite e praticando, que são as informações dos valores superiores. Os valores praticamente humanos, eles estão armazenados no seu subconsciente, que é quando você vai crescendo, você vai tendo significado de religiões, você pode fazer isso, não pode fazer aquilo outro,
que é onde nós, basicamente, temos que atuar em reeditar esta memória subconsciente. Eu vou mostrar para você mais para frente como que acontece isso. A gente deve reeditar esta memória para o quê? Para elevar a nossa consciência para essa mente superior, para implantar os valores divinos aqui. Então, eu entendo essa diferenciação. No fundo, tudo isso que nós estamos falando, eles estão no nosso corpo. Não existe um lugar físico que você chama de inconsciente no nosso corpo, nem de subconsciente. A memória ela está distribuída pelo nosso corpo todo ao lado das células. E esses traumas que estão ao lado da célula, eles, quando a célula vai produzir a proteína, eles podem interferir na produção de proteína. Por que quando você faz massagem, você consegue tirar o trauma da pessoa? Porque aquela energia, aqueles hormônios que não tiveram uma devida expressão, eles estão armazenados lá. E através de um processo chamado peso elétrico, você aperta aquela energia, ela flui. Por isso que você consegue, ao fazer uma massagem, tirar traumas com a mão, não necessariamente precisando de terapia para fazer isso. Porque ela está todinha espalhada no teu corpo. Faça o teste. Começa a se tocar, aí uma hora você vai tocar, vai vir uma lembrança. Você toca em outro lugar, vem outra lembrança. Por quê? Porque naquele lugar que você tocou é onde está armazenada aquela energia. Mas eu vou te mostrar, Roberto, um pouquinho mais para frente, daí legal a sua observação. Esse gráfico aqui, vocês entenderam? Ficou claro para vocês? Ficou. Então, se fosse o alto fluxo, o processo aqui é um pouquinho diferente. Eu não vou mostrar para não confundir, tá? Mas se fosse o alto fluxo, vai passar pela mesma coisa. A única diferença do alto fluxo é que nós não temos essa parte de estímulos internos ou externos, mas nós temos uma leitura das nossas áreas de memória, né? E aí, no final da história, ela vai passar praticamente pelo mesmo processo, tá? Muito bem. Vamos ler aqui, ó. Então, agora eu vou detalhar isso aqui para vocês, ó. Dar um exemplo. Uma pessoa recebe, através de um estímulo externo, uma ofensa. Alguém xingou a pessoa, falou alguma coisa, o que aconteceu com ela? Né? Entrou esse estímulo na mente dela, a autochecagem lê na memória as informações semelhantes ao conteúdo da crítica. Puxa vida, quantas pessoas já me falaram essa ofensa aqui, eu nunca reagi. Ou associadas a ela, associadas ao conteúdo da crítica. Como aversão pela crítica, você pode ter um trauma de ter aversão, isso pode ser insegurança, que é tudo associado. Questões da própria imagem. Então, hora que acontecer aqui, você já vai pegar tanto as informações diretivas como associativas. Na fase 2 aqui, ocorre a geração das cadeias de pensamentos essenciais. Quer dizer, o estímulo já tem um significado, mas ainda ele está inconsciente. Por que ele está inconsciente? Porque ele tem que ser transformado no quê? Na produção de desejos e emoções. Então, ocorre a excitação da energia emocional, gerando experiências ansiosas, angustiantes, antes da assimilação pelo consciente. Você pode ouvir o telefone tocar, e você sabe que tem uma pessoa no hospital que está para morrer, você já fica ansioso sem nem ter pego o telefone. Então, a primeira reação é essa. Causa as primeiras impressões e reações. Logo a seguir, na fase 4, quase ao mesmo tempo, as cadeias de pensamento sofrem uma leitura, produzindo pensamentos, dialéticos e antidialéticos, formando assim a sua consciência. O que eu senti versus o que eu pensei. E aí forma a tua consciência. Eu senti esta reação, mas eu penso isso se vou ou não reagir para isso daí. E, por último, o eu pode, a partir desse momento, gerenciar a construção de pensamentos e a energia emocional, isto é, agir de forma pensada.
aquele famoso exemplo, né? Se alguém te dá um tapa, você vira a mão imediatamente do outro lado do rosto. Nesta fase aqui, se você não está mais, você já tem uma certa evolução, você, nesta produção de emoção, você fala, peraí, por que eu tomei o tapa? Deixa eu entender o que está acontecendo. Se você é uma pessoa menos trabalhada internamente, imediatamente você vai virar o tapa na pessoa pelo outro lado e começar uma briga. Alguma dúvida sobre esse exemplo? Não? Ficou claro como a gente funciona? Tá. Então, eu vou em frente. Se vocês tiverem dúvida, avisem. Muito bem. A importância do eu. Olha aqui. Essa imagem é perfeita. É isso aqui. Você tem o eu, você tem a emoção e tem a razão, os pensamentos, né? Então, eu posso até pôr aqui pensamentos. Você pode ter um pensamento de matar alguém, sei lá, né? Então, você tem que segurar a rédea dos dois. E a nossa grande briga interna são entre esses dois cavalos. Cada um quer puxar para um lado. Se você tem uma parte muito crítica, ele vai querer puxar para cá. A emoção quer puxar para lá. Então, o eu tem que gerenciar isso daqui. Então, o eu tem um papel fundamental em sua própria educação. O exercício mais importante do eu na mente é de gerenciar e administrar, pelo menos parcialmente, os processos de construção de inteligência. A gente não consegue gerenciar e administrar tudo, a não ser depois que você já tenha comunicação com o ajustador, né? O eu pode assumir 3 posturas diante da construção dos pensamentos ou das reações. Primeiro, ser um espectador passivo. Cara, estou com vontade de ir no bar, beber, e vou lá e bebo. Nem vou questionar porque que eu quero beber. Eu vou lá para o bar, ou vou lá para o jogo de futebol, vou brigar. Eu sou passivo, me deu aquela emoção, aquela vontade, vou lá e faço. Ser um agente coadjuvante com pequena participação, aí você pode dizer assim, cara, hoje eu não vou beber não, estou bem. Mas amanhã eu já vou se a coisa me der vontade. Quer dizer, você não tem um controle sobre você. E o primeiro é ser o agente principal, que é o grande controle quantitativo e qualitativo daquilo que você vai fazer. Então, você está com as rédeas, tanto da emoção como dos pensamentos, na sua mão. Apesar do eu sempre agir de forma retroativa, e nós já vimos por quê, né? O eu é que nem o marido traído, é o último a saber, pois o processo é todo inconsciente. Somente ao chegar à consciência que o eu pode agir. Por isso que, às vezes, a pessoa tem uma reação e fala, cara, eu não esperava ter essa reação. Ela foi mais forte do que eu. Né? Por que foi mais forte que ele? Porque ele poderia já está com uma série de questões internas, e a hora que ele pôde descarregar aquela energia, ele não conseguiu mais controlar. Isso pode acontecer com pessoas muito reprimidas, que quando elas têm uma oportunidade de descarregar, elas descarregam tudo. Isso acontece muito com casais. Você tem um casal e um vai engolindo o sapo do outro. Eu não gosto que ela faça isso, eu não gosto. E ela fala, eu não gosto que ele faça isso, e vai enchendo o copo. Você vai. Quando chega a última gota, aquilo transborda. E você troca o quê? Por uma briga, por um mal-estar, por alguma coisa. Por isso que nas relações é sempre bom estar conversando continuamente, cada um se posicionando. Porque se você deixar esse copo encher, você vai trocar por uma briga ou por uma coisa negativa. Nunca você vai trocar por uma coisa positiva, porque o positivo você vive no momento. Mas o engolir sapo faz com que você vá ficando entupido emocionalmente. E aí você vai ter que descarregar toda essa carga emocional de alguma forma. Ou você vai na academia, põe a foto do marido ou da esposa no saco de boxe e dá soco, ou você senta e conversa, que é a melhor solução que tem, porque aí ambos podem chegar a uma conclusão do que fazer, né? Com o tempo, o eu pode se desenvolver e se tornar dono de si mesmo, adquirindo, assim, grande liberdade criativa e plasticidade,
para gerenciar os processos de construção e produzir ideias no tempo, com frequência e conteúdo que desejar. Obviamente que cada vez que a sua emoção e os seus pensamentos te incomodem menos, a tua criatividade ela vai florescer mais, que ela depende do teu eu interno. A gente sabe que quanto menos agitada a mente, mais contato você tem com o seu eu superior. E a consciência de si mesmo não é a nossa essência, mas um sistema de intenções lógicas e emocionais. Eu sempre estou pensando e estou reagindo e estou pensando. E isso significa que nós estamos sós, que nós somos ilhados em nosso universo. Ninguém tem acesso ao nosso universo. Por mais que você fale sobre você, por mais que você abra a sua alma, você está passando para a pessoa a forma interpretada daquilo que você vive. É interpretada. A não ser que tenha algum ser extremamente sensitivo, com grande capacidade psíquica, que consiga sentir você no âmago, nós sempre estamos nos mostrando para o outro de forma interpretada. Não porque temos a consciência de estarmos sós, a consciência da solidão, mas porque a consciência existencial, por ser virtual e não real, né, nunca incorpora a realidade essencial do mundo, tornado consciente para ela. Marcos? Oi. Eu levantei a mão ali, mas acho que tu não viu por causa do meu... Não, eu não consigo ver, Estela. É que eu tenho deixo tudo desligado por causa da internet. Não, eu levantei, mas o meu pano de fundo ali, acho que está muito parecido. Hoje havia ali o cavalinho da emoção e da razão, né? Hoje tem uma pessoa me mandou um texto ali do livro de Urântia, lá quando ele fala naquela parte da procriação dos inferiores, dos superiores, que é meio forte, né? E ela disse, eu nem tenho coragem de colocar isso no grupo. Eu digo, tá, mas tu pegou só um parágrafo, tem que pegar todo o contexto do livro. Eu disse, mas tem outra coisa que eu acho muito importante a gente lembrar quando está vendo essa coisa da emoção e da razão, porque muitas vezes no livro de Urântia, daí vem aquela coisa que o livro é eugenista, que o livro é racista, que o livro... Nós temos que entender que eles não têm essa emoção. E a gente não consegue, às vezes, analisar com a razão essas coisas que os reveladores nos passam. E ali o Marcos falou que, à medida que a gente vai evoluindo e tudo, nós vamos deixando mais a emoção, que é mais primitiva, pela razão. E eles já estão anos-luz na nossa frente. Eles não têm essa emoção nossa. Então, é importante que, quando a gente leia o livro, a gente tente ler com a cabeça deles, né? Assim, não tanto com a nossa, às vezes, porque a gente, às vezes, joga muita emoção na coisa, né? O grande problema que nós estamos vivendo, Estela, é que essa fase infantil que nós estamos passando, ela deveria ser acertada nos primórdios da nossa evolução, que é onde a eugenia é feita de uma forma mais forte e a genética fica melhor, né? Nós estamos passando por esse problema agora no mundo, esse egoísmo, essa violência toda, porque a nossa genética foram abertas as possibilidades e esses campos estão funcionando aí. E a genética não foi trabalhada. Então, você tem pessoas aqui de nível extremamente baixo e outras nível extremamente evoluídos. E isso não é questão de dinheiro, é questão de nível de estado de consciência. Bom, há uma diferença enorme, e aqui a gente tem que ver, que é ligado à nossa história de vida, que é o tem que. Geralmente o tem que está ligado a toda a nossa história passada, a nossa família, a sociedade em que a gente vive. E as reações automáticas que nós aprendemos, principalmente na infância. Há muitos aprendizados impostos. Quantas vezes os pais chegam para a criança e falam assim, não, ele te encheu a paciência, vai lá e bate nele. Né? Em vez de conversar, vai lá e bate nele.
As crenças, a pior coisa, obviamente, que nós temos e que a gente tem que trabalhar, e nós vamos ver como daqui a pouco, são as nossas crenças. A gente acredita, mas a arte da dúvida, ela é a melhor coisa que tem para nos liberar na vida. Os traumas que muitas vezes nos são impostos, que a gente não recebe, às vezes, situações, tem situações que te traumatizam, né? Que te causam um problema sério, que você não consegue lidar com isso. A bem da verdade, um trauma é porque a mente não consegue lidar com aquela situação. Ela, às vezes, não tem maturidade para lidar com aquela situação e cria um vazio. Eles dizem até que cria um vazio, como a gente tem a parte emocional por quadros, ela cria um vazio entre dois quadros emocionais. E aí você, quando vai para a terapia, o que você faz? Você preenche aquele quadro, ressignificando aquele quadro que não aquele quadro traumático, né? Que ficou um vazio existencial para você, você ressignifica e aquilo lá se acalma dentro da pessoa. É por isso que você trata traumas. É como se fosse um vazio. Na tua vida é um filme, tem partes que você não tem nada, é um vazio. Por isso que você fala, nossa, eu estou vazio, eu não sinto nada, eu não tenho nada a ver com esse negócio, porque você está vazio mesmo. Então você tem que preencher aquilo lá e ressignificar aquilo lá. É dar um significado. E o eu quero, que deve, isso sim, falando agora para um grupo de Urântia, estar ligado aos nossos valores reais, com a direção que você quer conduzir a sua vida. Exige lidar com a culpa, porque muitas vezes você vai tomar atitudes em relação aos seus valores que você pode se sentir culpado em relação aos outros. Mas é extremamente importante você saber lidar com a culpa. Até o Bert Hellinger fala uma coisa interessante. Quando você tem pais muito destruidores dos filhos, que acontece, que são pais que por alguma razão querem destruir o filho, esse filho tem direito à vida. E a sugestão dele é que esse filho vá embora, se afaste dos pais. No momento que ele se afasta do pai ou da mãe, ele vai ter culpa. Ele vai se sentir culpado. E aí entra na questão emocional que a Estela falou, que é o nosso mimimi emocional. Esta culpa acontece que essa pessoa ela tem o direito à vida. Ela tem o direito de tocar a sua vida e não ficar subjugada a um algoz, quer seja pai, mãe, padrasto, avô, avó. Então, isso gera culpa, mas você tem que lidar com esta culpa e continuar em frente, né? Então, é importante saber lidar com a culpa. Não é que todas as nossas ações elas vão passar em claro e a gente não vai sentir culpado. Mas se você não fez nada contra, em relação à sua consciência que esteja incorreto, não fez nada assim, você tem que lidar com a culpa. E, obviamente, o eu quero exige segurar as rédeas da emoção e pensamentos. Exige vontade, autodeterminação e ir em frente apesar do medo. Uma das nossas questões é que as crenças, elas nos atraem, o medo nos atrai, e a gente perde a nossa autodeterminação, tão logo vem o problema. Você decide, eu vou fazer isso amanhã, eu vou fazer não sei o quê, vem o primeiro obstáculo, você sai correndo para trás e começa a chorar. Onde está a autodeterminação? O eu, ele está escravo das suas crenças, dos seus medos, das suas idiosincrasias. Então, para você vencer esses programas que são muito fortes, que estão dentro de nós, você tem que ter vontade. Você tem que persistir. E a questão é que a gente não persiste. A gente desiste porque você quer resultado imediato. Eu comecei agora, eu quero que funcione já. Eu acabei de tomar o remédio e nunca mais quero ter problema. Tudo na vida é um processo. Tudo na vida é passo a passo. E demora um tempo para se concretizar. Mas uma das nossas infantilidades é o imediatismo. E aí a gente briga com Deus, né? Aí você briga com Deus, com os anjos, com todo mundo. Porque não fez o que eu quero.
Quem está fazendo isso? O ego. A importância dos valores, um entendimento claro dos valores é fundamental para alcançar a mudança e a realização. Não se trata apenas do fato do que é bom possuir valores. Eu posso ter valores. O ajustador pode imprimir esses valores na minha mente. Mas se eu não entender e não praticar, não adianta você ter valores, você conhecer e não praticar. Na verdade, os valores efetivamente nos ajudam a atingir níveis mais elevados de força de vontade e determinação. E nos defendem contra o contágio social negativo. Cara, isso é a maior verdade. Se você pegar o mapa da corrupção no mundo, Estados Unidos, Canadá, Escandinávia e Uruguai são os únicos países que não têm um nível de corrupção no vermelho. Por quê? Porque os valores, se eles forem fortes, você não vai se corromper. Ou se você se corromper, você não perde de vista o seu valor. Por exemplo, você tem um filho doente, ele está para morrer, o médico fala, eu quero dinheiro por fora. Você aí não vai discutir muito. Você vai até dar, você não vai falar, não, meus valores não permitem você dar o dinheiro porque você quer ter o filho salvo. Mas você não é a favor daquela situação, mas é uma emergência. Você não precisa largar os seus valores e nem se sentir culpado porque você fez uma coisa para salvar uma vida. O problema é você ceder totalmente o tempo inteiro à corrupção, que é o que a gente tem visto aqui no mundo. Eu acho que é aí que o bicho pega, que a coisa toda acontece, né? Pois é, Marcos, aí que eu discordo um pouco, que eu digo daquela coisa do espelho, porque se os meus valores não permitem a corrupção ou qualquer coisa e eu me indignar, isso aí não é um espelho meu, essa minha indignação, não é uma coisa que eu faço. Estela, o espelho é o seguinte, se não tivesse dentro de você a corrupção, você não reconheceria. Ela está dentro de você. Você, por um valor seu, decide não seguir a corrupção. Porque como tudo é processado dentro de você, se não, aquilo não tiver um significado para você, você nem sabe o que é corrupção. Pois é, aquela coisa pode me incomodar por eu agir o contrário, não por então, eu... a coisa É isso que eu quero dizer. Quando a coisa incomoda, é porque você pode ter algo semelhante. Você, a Estela, todo esse grupo aqui, vê os terroristas, mas ninguém aqui é terrorista. Eu reconheço o terrorismo. Eu vejo o malefício que ele causa. Ele está dentro de mim também, esta possibilidade do terrorismo. Mas por uma questão de valor, eu não executo o terrorismo. Agora, se eu começasse a reclamar demais sobre o terrorismo, falar, por que esses caras, isso... Eu posso ter uma raiva embutida lá dentro, muito grande, que eu gostaria de explodir em algum lugar. É isso que a gente fala de espelho, Estela. O espelho é no sentido de que você tem dentro de você, mas você não atua aquilo que você tem dentro de você por uma questão de valores. Mas por que a gente tem isso dentro da gente? Por exemplo, o terrorismo. Por que a gente tem? Porque a gente reconhece, sabe que existe? Isso. Por exemplo, olha, você, Maria, você está no teu computador. O seu computador poderia reconhecer a nós agora se não tivesse um programa de Zoom para que você pudesse ver a gente? Não. Então, se eu não tenho isso dentro de mim, eu não reconheço. Como é que eles descobriram os neurônios espelhos? Foi na Itália e foi um estagiário que reparou. Eles estavam num teste com macacos e o macaco estava todinho com aqueles eletrodos e o estagiário entrou chupando um sorvete. Quando ele entrou chupando sorvete, imediatamente reagiu o eletrodo do macaco. E eles viram um sinal. E foi aí que eles começaram a perceber que para você reconhecer aquele sorvete, você faz a imagem dentro de você. Ah, tá. Agora eu entendi. Você entendeu? Então, isso é o neurônio espelho. Você faz a imagem, senão você não sabe. E eles descobriram isso através do macaco.
Você pode procurar na internet da história, é super interessante. É as inevitabilidades que está no livro de Urântia, né? Porque tu tem que reconhecer, tu tem que saber que o mal existe para tu reconhecer o bem. Perfeito, Estela, muito bem lembrado. Se você não reconhecer o mal e saber que ele existe, como é que você vai escolher o bem? Agora, você com certeza não vai sair, pegar uma arma, chegar na escola e matar todo mundo. Porque isso não está dentro de você, não é uma possibilidade para você, já pelo teu nível de consciência. Você pega uma pessoa fraca emocionalmente, ela está já carregada de raiva, tem uma situação social horrível. Um menino pode estar sendo espancado em casa. Ele fala, nossa, eu posso matar os outros? Ele pega e vai repetir. Você entende? Também nós estamos com muita violência em shows, em filmes, em tudo. Tudo. E realmente fica. E quantas vezes eu já me vi assistindo o filme e torcendo para o bandido? Sério? Ah, sim, é sério. Acontece, Acontece. entende? Não está certo. Mas acontece, porque nós temos aquele ladinho rebelde que às vezes você quer que tudo exploda. Fala, tomara que explode tudo, mesmo porque eu estou cansado, né? Fala, Valdirene. O interessante é que as pessoas falam da sombra, né? Que é esse lado obscuro que nós carregamos. Quando a gente conhece essa sombra, você começa a compreender o que eu sou e o que eu não sou. E aí, quando você acolhe essa sombra, esse lado obscuro seu, aí você começa a compreender melhor e ver que ele não é tão mal assim. Ele precisa de um reconhecimento. Perfeito. Para que você perceba ele com clareza e saiba usar ele no momento certo. Porque não existe um lado mal. Na verdade, nós é que nos levamos por essa emoção e codificamos que isso é bom, isso é ruim. Vou afastar do mal. Quando eu afasto do mal e não conheço esse mal, eu deixo de me reconhecer ali e trabalhar e equilibrar essa balança. Porque na hora que eu vejo esse mal e eu acolho ele, eu consigo harmonizar ele com o bem que há em mim. Sabe? Ele não te controla através da emoção, porque ele traz uma emoção e se você for levado pela emoção, ela vai vai te trazer numa ação inconsciente. Só que às vezes, aí está complicando, né? Tô falando... Não, você está falando a coisa certa. Mas, às vezes, o trauma, né, que é um complexo que está lá, que às vezes é ativado em algum momento da vida da gente, ele está ali escondido. E, às vezes, um momento aqui do presente ele é ativado e você não sabe por que aquela emoção chegou para você. Ela não tem a ver com o presente, ela tem a ver com esse acolhimento que não foi feito naquele passado seu, né, naquele momento que você vivenciou e não acolheu esse lado sombra e não tratou ele. Mas no presente você consegue fazer isso porque o passado ainda é seu presente, ele é seu momento atual. Aí quando você concilia isso e abraça essa sombra, identifica onde ela está, que é o primeiro, né? Identifica onde ela está e você abraça ela, você se harmoniza. Porque na luz também tem, aliás, na sombra também tem essa luz, como na luz também tem um pouco dessa sombra para ter essa conexão. É o yin e yang. Eu tive uma professora de psicanálise, foi muito interessante, eu até contei essa história, ela dava o exemplo lá da bruxa e da Cinderela. A bruxa, ela só queria ter sido convidada para o baile. Ela não queria fazer mal, né? Por que ela fez o mal? Porque ela foi rejeitada. Ela foi rejeitada e aí ela falou, legal, já que eu fui rejeitado, eu vou causar um mal. Eu só queria ser convidada para o baile, para a festa. E se você reparar na sua vida, o nosso lado sombra nos boicota. É ele que nos boicota. Não pensa que é encosto, que é obsessor, pode até ser que tenha, mas o lado que nos boicota é o nosso lado sombra rejeitado, porque ele precisa de acolhimento e de expressão. Não é que eu vá fazer, mas eu acolho, eu reconheço que para ser completo, eu tenho um lado luz e um lado sombra. Por sinal, vocês sabem disso,
Quanto maior a sua luz, maior a sombra que você reflete. Exatamente. E aí precisa do equilíbrio. E aí precisa o equilíbrio, é o yin e o yang. Exato. Não tem perdão, um está contido no outro. Bom, vamos lá. Na verdade, então, os valores nos ajudam a atingir níveis mais elevados de força de vontade e determinação que nos defendem contra o contágio social negativo. Eles também nos protegem contra os estereótipos e as crenças subconscientes que nos limitam sem que nem mesmo saibamos que existem, mas que podem ter um impacto negativo genuíno na nossa capacidade de enfrentar desafios. O que tem acontecido nessa parte que a gente nem sabe o que existe, isso não é crítica a ninguém, mas são os pais levando as crianças para as igrejas, onde eles já colocam um monte de crianças nessas crianças, e quando elas ficam adultas, elas têm um monte de problemas e não sabem o porquê. Tem problemas em todas as áreas de casamento sexual, de não poder se expressar. Há igrejas evangélicas que falam assim, que se tiver qualquer problema, você tem que falar com Deus, não pode falar para ninguém. Acontece que você falar com Deus e ouvir a voz dele, você sabe um processo trabalhoso que é. Às vezes você precisa de psiquiatra, você precisa de psicólogo, e não falar que tem... e outra coisa que fala, não, você tem que agradar a Deus. Desde quando o pai precisa que nós agrademos a ele? Nós temos que fazer a vontade. E agradar ao pai é não cortar o cabelo. A mulher não pode usar calça comprida. Pessoal, isso é antropomorfizar o pai universal, que é algo infinito. O que cabelo, calça comprida tem a ver com o pai universal? O que casamento, que é uma instituição puramente humana, tem a ver com virgindade? Nada. Nada. Então, a gente tem que tomar que essas crenças subconscientes que as crianças e os adolescentes, nem tanto as crianças, mas os adolescentes pegam nesta fase, principalmente nas igrejas, são caóticas e depois custa um trabalho infernal para limpar quando adultos. Marcos, não pode generalizar, eu acho que é mais a família que a igreja, eu acho. Não pode generalizar as igrejas também, porque tem muitas... Eu generalizo porque eu estudei, Estela, eu fiz uma apresentação e mostrei. Todas as igrejas, eu tenho exemplo em casa dos traumas que a igreja causou. Eu tenho exemplo em casa. Horrível. Causa, sim, causa. Experimenta ser testemunho de Jeová. Pois é. Causa, sim. Não dá para generalizar as igrejas. Eu fui criada dentro da igreja católica, com meu pai e minha mãe, mas numa família extremamente liberal, assim, que não... Perfeito, mas espera aí, eu acho que é muito mais da família, da criação na família, a influência do que das igrejas. Perfeito, católica. Agora, quando você chega nas igrejas, é verdade, você falou, o católico é mais liberal mesmo, graças a Deus. Eu te disse, não dá para tu falar igreja, generalizar. Eu falo os evangélicos, que a coisa é um pouco mais séria. E algumas denominações, não são todas, mas algumas denominações são terríveis, terríveis. Porque eu acho que é mais a família que a igreja. Acho que a igreja vem em segundo plano. Mas é que a igreja, Estela, ela que coloca os valores na família que são repetidos em casa. É correto o que você está falando, é a igreja, é a família. Mas quem coloca esses valores são a igreja. Esse que é aí que pega. E aí o pai e a mãe, eles têm ascendência sobre os filhos, aí o filho é obrigado a fazer aquilo tudo, e quando ele acorda, já é tarde demais, infelizmente. Bom, sendo coerente com seus valores. Então, determinar o que realmente é importante é apenas metade do processo de ser coerente com seus motivos. Uma vez que você tem identificado seus valores, você precisa levá-los a dar uma volta. O que é levá-los a dar uma volta? É praticar os seus valores. E, para tanto, isso requer coragem. Mas você não pode ter por meta ser destemido. Você tem mesmo que ir com medo. Em vez disso, o seu propósito deve caminhar diretamente para os seus medos, porque por isso que você tem que ser destemido, tendo como guia seus valores, na direção do que é importante para você. E mesmo às vezes você vai contra uma sociedade inteira,
né? Você tem sociedades aqui no mundo extremamente corruptas, você tem um sério problema de viver, mas você pode conseguir gerenciar isso. Então, a coragem não é ausência de medo, a coragem é caminhar com o medo. Isto é ser destemido, né? Jesus nunca negou o Pai, independente do que falaram. Os apóstolos, depois que Jesus morreu, também não negaram Jesus e foram muitos deles crucificados. Isto foi coragem. E mesmo com o medo que eles deveriam ter, né, de ser crucificados ou mortos, eles continuaram em frente na fé deles. Opa, desculpa, saí aqui sem querer do modo de compartilhar a tela. Muito bem. Então, onde é que nós podemos agir, né? É simples. O eu, ele pode atuar nesta parte automática do processo, fazendo o quê? Um deslocamento do território da âncora para recomeçar esse processo e fazer o quê? Pensar e agir de acordo com os seus valores reais. É isso que é fazer a vontade do Pai. Por quê? Porque o livro de Urântia fala, eu não canso de repetir, fazer a vontade do Pai é tomar decisões e mais decisões ainda, de acordo com o seu mais alto nível de consciência. E aí o seu ser interior pode criar a sua alma. E o que é o seu mais alto nível de consciência? É você justamente não ser só um ser reativo, mas pensar e praticar os seus valores. Então, é pensar e agir de acordo com os seus valores reais. Está aqui onde você pode e deve atuar. É difícil, às vezes é, mas é o que você pode fazer. Então, o eu, como gestor do intelecto, como se proteger e se libertar das zonas de conflito? É isto que basicamente importa. Como eu faço? Né? Porque a gente mostrou a teoria, mostramos a lógica, aonde está a questão, e agora, efetivamente, o que eu posso fazer? Então, rememorando, antes de entrar nisso, não podemos apagar, mas é possível reescrever a memória e eliminar zonas de conflito. Não importa o tamanho real do problema, mas como eu o interpreto, o sinto e supero. Às vezes, as crianças, uma brincadeira mal feita por um adulto pode causar um trauma muito grande, porque aquela brincadeira não tem um significado para ela, e ela pode interpretar de forma muito negativa, e que depois vai ter influência mais tarde. As emoções exercem grande influência no registro da memória. Podem obstruir a construção do pensamento. Veja, quando você está nervoso, você não consegue pensar, né? Formar zonas de conflito e cárcere de emoção, onde você pode ficar preso, por exemplo, a uma ansiedade, pode ficar preso ao medo, a um pânico e alguma coisa. Isso é um cárcere. Você está preso nela. Quanto maior a carga emocional, mais intenso é o registro e mais lido é este registro. Aqui que é o problema. Se você tem uma carga emocional muito forte, aquilo fica voltando o tempo inteiro na sua memória, porque ele precisa de uma solução, de um endereçamento. O campo da energia psíquica vive um estado contínuo de desequilíbrio e transformação, né? Desequilibra, transforma. Não adianta segurar a tranquilidade, ela irá embora. Você tem que aprender a educar a emoção. Às vezes você está naquela paz deliciosa, aí você começa a sentir dentro de você que a coisa está terminando, você quer segurar, não adianta, né? Essa energia, ela vive num estado de constante desequilíbrio, lendo constantemente a memória e procurando e trazendo impulso para você ir em frente. Quando a emoção compra uma ideia negativa, ela não distingue a realidade da fantasia. Muito bem, o eu representado pela vontade consciente pode atuar com coragem e abrir a âncora, você sabe que é ir para outro território de memória, para expandir o território dos arquivos da memória. Caso contrário, será um escravo nos momentos de compulsão. Eu achei essa imagem aqui muito boa, porque aqui você tem um arquivo de memória, você pode puxar um arquivo de memória que tenha traumas, e aí você vai ficar caraminholando.
que acontece com o eu? O eu tem que vir aqui, né? E falar assim, não, eu não quero isso daqui. Eu quero atuar de forma diferente, eu quero ir para outros territórios de memória, né? Se o eu entra no trauma, se ele realmente permite entrar dentro dessa pasta que ele abriu, o que vai acontecer é que ele se torna um escravo. Ele cai dentro de um buraco negro. O que vai acontecer? Ele pegou a pasta com traumas, raivas, conflitos, e devido à autochecagem ou autofluxo, eu pode ser arrastado para áreas de memórias traumáticas, diretamente ligados ou associados ao trauma, como a gente sabe. Devido à associação, outras pastas são abertas. Então, você tem um trauma relativo à sua esposa, aquele trauma da sua esposa, você pode lembrar de outros relacionamentos que você teve que foram iguais e que trouxeram o mesmo trauma, e você pode chegar, isso veio da minha mãe. Aí você vai lembrar da sua mãe, do trauma que ela pode ter te causado, e vai ruminar raiva em relação a ela, o que quer que seja. E você vai ficar num círculo vicioso, com essas pastas abrindo, e você vai entrando dentro de um buraco negro. Por quê? Porque o eu, ele entra nesse redemoinho de pensamentos, cada vez mais autodepreciativos, que pode levar à depressão. E essa pasta aqui, que o Augusto Cury chama de memória, essas memórias que o Augusto Cury chama de killer, matadoras, elas têm um grande poder de atração. Então, elas atraem o eu para dentro dela, ele entra nesse redemoinho e não sai, fica o tempo inteiro, né? O eu, ele cai aqui para dentro e ele começa a rodar entre essas pastas aqui. Como as zonas de conflito são armazenadas prioritariamente, a leitura se intensifica e o fundo do poço pode ter vários subsolos. Tá claro isso para vocês? Tá. Só ali, Marcos, o alto fluxo, tu não disseste que é quando a pessoa sai do ar ou coisa assim? Não, o alto fluxo é a nossa leitura. A checagem é quando você olha para fora e vem para dentro. O alto fluxo é que vem da nossa energia psíquica lendo a memória constantemente. Então, quando você está com você mesma, você fecha os olhos e está pensando, você está onde? No alto fluxo. Você está lendo áreas da sua memória automaticamente, entendeu? Por isso que esse estímulo, Estela, ele pode vir do exterior, né, na autochecagem, alguma coisa fez com que você abrisse essa pasta com traumas, uma pessoa te ofendeu. Aí você abre esta pasta aqui e começa a remoer. Nossa, mas esse cara me ofendeu, o outro me ofendeu, e aí você entra aqui, ou por uma leitura do alto fluxo, você abre uma pasta que tenha trauma, raiva e conflito, e aí você começa a ruminar aquilo lá que nem um ruminante. Então, o alto fluxo é o nosso ruminante interno, e quando ele é atraído por esse buraco negro, ele tem uma atração magnética. Pois bem, o que acontece aí quando você entra no seu buraco negro? Sabe o que acontece? Pode vir Deus na tua frente e falar assim para você, se você fizer isto, você sai. Sabe o que acontece? Você não faz. Pode estar o pai na tua frente falando, faça isso. Porque você, essa massa de energia, ela é tão forte, e ela acredita tão fortemente que aquilo é verdade, que você não consegue sair desses pensamentos. Quem de vocês já não então, teve? A gente tem que criar mecanismos para não entrar. Exato, é o que eu vou mostrar agora, Estela. É isso mesmo, você pegou o ponto. Você tem que criar mecanismos para não entrar, porque a hora que você entrou, é que nem aquele carinha lá, você caiu no buraco negro. Mas então, tem o COEX também, né? Como é que é? Tem o COEX. Você trata um caso. Aí, outra coisa, como é que fala? Alguma outra coisa acontece que realmente parece com aquele caso.
Isso. Então, você reage novamente. Então, a partir do momento que você trabalha aí você vai ter que se lembrar. Quando você vai naquela emoção, você fala, ei, peraí, eu já vi esse filme antes. Perfeito, perfeito. Né? Eu vou mostrar agora como é que a gente faz isso daqui, né? Mas é isso mesmo, Estela. O problema é você não se deixar entrar. Mas o ponto que me chama a atenção, porque eu caí nisso. Eu tinha tratamento, eu tinha pessoas me mostravam o que fazer, eu não acreditava. Eu saía do consultório, chegava em casa, não é verdade. Porque aquilo lá é tão forte que faz com que você duvide do tratamento, que você duvide da solução. Ainda mais se você é pessoa teimosa, renhida, você toda hora vai ficar caindo naquele buraco, remoendo e achando que está certo. É, mas é um taurino. Pode ter certeza. Aí que o bicho pega, pessoal. É aqui que o bicho pega, né? Então, vamos ver as técnicas para você... Oh, meu Deus do céu. Vamos ver as técnicas para você sair disso. A primeira técnica, extremamente... Eu estou usando as técnicas que eu vejo do Augusto Cury, porque elas funcionam, tá? Primeira técnica, evitar o registro de conflitos. Como é que eu faço? Essa técnica chama proteção da emoção. Digamos, objetivo, evitar o registro de zonas de conflito na memória, neutralizando-os antes que o arquivo automático arquive. Você tem até 5 segundos para filtrar e criticar o estímulo. 5 segundos antes que o arquivo da memória automática entre. Técnica, parar, pensar e proteger a emoção. Como? Produzindo ideias inteligentes contra pensamentos negativos e emoções tensas. Exemplo, ao se deparar com ofensa, crítica, rejeição, você deve rapidamente produzir ideias seguras dentro da sua mente, como: eu não quero ser escravo de quem me ofendeu, eu exijo ser livre, e tranquilo, mesmo ofendido, e sempre falar coisas opostas enquanto a pessoa estiver te ofendendo. Por quê? A hora que você fizer isso, você evita de entrar no estado emocional de depressão e de se sentir culpado. Então, você põe uma barreira, fala, olha, eu não tenho nada a ver com isso, eu não tenho problema nenhum, esse cara tá maluco, ele tá me ofendendo porque ele quer, pá. Terminada a ofensa, o que quer que seja, você vai fazer a avaliação. Então, após proteger a emoção, avalie as causas desse estímulo. Reflita sobre a origem e fundamento da pessoa ter feito aquilo com você. Se você estiver errado, procure consertar a situação ou peça desculpas. Mas o importante é você proteger a sua emoção e não deixar aquele estímulo entrar dentro de você. Isso daqui foi muito legal e isso funcionou com o William Ury quando ele foi lá com o Hugo Chávez naquela época. Ele descreve isso no livro dele, Como Chegar ao Sim com Você Mesmo, onde o Hugo Chávez, ele não fala o nome no livro, mas era o Hugo Chávez, né? Desqualificou ele durante meia hora, porque ele foi lá tentar chegar a um consenso com a revolução, com os problemas que estavam acontecendo no país e com ele. E ele ficou meia hora ouvindo o cara, escrevendo e pensando, isso não tem a ver comigo, eu não sou assim, papapá. Ele não deixou todas as ofensas entrarem nele. Quando o Chaves, ou quem quer que seja, que estivesse lá, essa pessoa terminou de falar, ele falou um negócio para ela que desmontou a pessoa. E aí ela concordou negociar. Eu não me lembro o que ele falou para ele, mas ele falou uma coisa de um consenso de bom senso tão grande que ele desmontou e tirou a pessoa do estado de raiva e ele aceitou negociar. Então, é importante você proteger, não deixe entrar esta raiva dentro de você. Essa é a principal coisa, porque você cai no buraco. Proteger a emoção, né? Em qualquer situação, mas não esqueça, protegida a emoção, veja se você tem culpa no cartório, no bom sentido, e conserte a situação. Porque às vezes a gente faz coisas que a gente não pensa, pode ofender as pessoas, às vezes até sem querer, e a pessoa vai reagir contra a gente.
A segunda técnica é reeditar o filme do inconsciente, principalmente devido ao alto fluxo que fica lendo e vem trazendo traumas para a memória, porque também as memórias problemáticas são gravadas prioritariamente. A melhor forma de fazer isso é duvidar, criticar, determinar. Como é que você faz? O objetivo, resgatar a liderança do eu e reeditar o filme do inconsciente. Leva o eu a assumir as suas misérias interiores e o conduz a ser o autor da sua história, produzindo pensamentos inteligentes e seguros contra tudo que não promove a vida. Técnica, duvidar, criticar, determinar, que é o DCD. Como? A dúvida é o princípio da sabedoria. Ela abre as janelas da mente e nos faz pensar em outras possibilidades. Desmorona crenças. Por isso que é fundamental a gente duvidar de tudo na nossa vida, do que a gente acredita. A crítica remove o que nos prende e a determinação reconstrói o consciente e o inconsciente, a determinação, produzindo novas formas de ser, pensar e agir. Duvide de todo sentimento de incapacidade, insegurança, complexo de inferioridade, qualquer coisa que encarcere sua inteligência. Critique todo pensamento negativo, toda ideia perturbadora, toda passividade do eu. Lembra que tem eu que não quer reagir. Um eu passivo sempre será escravo. Determine ser feliz, tranquilo e sereno. Não peça tranquilidade. Determine. Exemplo. Uma jovem que era agressiva, não trabalhava, não estudava, não tinha limites ao compreender a técnica. Eu duvido que não conseguirei ser uma empreendedora, porque ela tinha na mente que ela não era nada, que ela não servia para nada, que ela era uma fraude, né? Eu duvido que não serei capaz de brilhar em minha inteligência. Eu critico minha passividade e agressividade. Eu determino ser seguro e feliz. Então, você vai duvidar daquele pensamento que quer te trazer culpa, que quer te trazer medo. Você vai duvidar dele. Bom, isso Augusto Cury conta que ela mudou completamente. Tornou-se uma pessoa mais dócil, tranquila e responsável. Entanto, o DCD ele atua tanto na causa, na terapia psicanalítica, como no sintoma, na terapia comportamental, reeditando e alterando os registros inconscientes. Então, pessoal, isso daqui é fundamental. Você sempre vai duvidar do sentimento, eu estou com medo de ser isso, ou insegurança, o que quer que seja. Você vai duvidar, vai criticar a sua atitude de falar, cara, não posso ser assim, e vai determinar exatamente o oposto daquilo que você está sentindo. Eu quero ser feliz, tranquilo, sereno, calmo, eu quero ser próspero, se você achar que você não... nunca tem gente que tem a crença que eu não posso ganhar dinheiro, eu sou uma fraude, eu não sirvo para nada. Então, você vai falar o oposto. Eu posso sim ser próspero, eu sirvo sim, eu faço muitas coisas na vida. E aí, não pense que você vai mudar do dia para a noite. Tem que praticar. Você pode, às vezes, ter que praticar um mês. Mas quando você começa a duvidar, isso daqui vai te atacar várias vezes, esses pensamentos. E você faça esse exercício, não tenha preguiça. Porque aí você consegue reescrever a memória do teu inconsciente. É a mesma coisa se você tiver um bug no seu computador. Isso daqui é um bug. A bem da verdade é um bug, é um problema, é um programa que roda para te destruir. Você tem que regravar esse programa. O engraçado é que se você tem um bug, um problema no teu computador, você corrige rapidamente. Agora, se você tem dentro de você, não, dá muito trabalho. Não, estou com preguiça. Não, isso não funciona. Eu já fiz isso, né? E me custou muito mais tempo para eu me curar. Terceira técnica, questionar todas as suas verdades. E essa técnica o William Ury usava sempre, antes de fazer qualquer reunião, né? Que ele falava assim, eu tenho que chegar ao 5 comigo mesmo antes de poder chegar ao 5 com qualquer pessoa.
Então, fazer a mesa redonda com eu, que Augusto Cury fala, e o William também, é questionar os pensamentos e emoções, criticar suas verdades, repensar sua vida, refazer caminhos. É um debate lúcido, aberto, que o faz com o seu próprio ser. É uma reunião com os personagens do teatro da mente. Técnica, fazer uma mesa redonda diária com os seus medos, ansiedade, preocupações, angústias, gastar 10 minutos passeando em si ou várias vezes ao dia. Como confrontar cada pensamento negativo pela arte da crítica e da dúvida no exato momento em que aparecem. Pensar, refletir, questionar e até impugnar e protestar contra a cadeia perturbadora de pensamentos. Pô, por que você toda hora fica voltando e me enchendo a paciência? O que você quer com esse pensamento? Porque se você está tendo esse pensamento, é que praticamente alguma necessidade sua não está sendo atendida. Esses pensamentos repetitivos que vêm, alguma necessidade não está sendo atendida. E quando você entende essa necessidade sua que não está sendo atendida, você pode trabalhar melhor com ela. Por isso que o William Ury fala, chegar ao sim com você mesmo. Antes de qualquer reunião, ele chegava pela manhã, sentava, e ele falava assim, eu punha todos os personagens meus na mesa. Eu estou com medo disso, eu estou preocupado com isso, e deixava eles se expressarem. Todos se expressavam. Quando ele chegava na reunião, aí ele falava assim, legal, de acordo com as minhas necessidades, então, eu quero alcançar esse objetivo na reunião. Se não for assim, eu não necessariamente vou, porque isso vai contra os meus valores. Aí ele chegava na reunião, se aquilo não estava de acordo com o que ele queria, ele podia desistir ou não. Então, você tem que saber as suas reais necessidades. Não é porque você está passando necessidade que você necessariamente vai aceitar qualquer emprego. Você vai se sujeitar a qualquer coisa. Qual é a sua real necessidade? Eu vou poder, por exemplo, fazer um serviço que eu detesto, porque eu estou precisando ganhar dinheiro? Não necessariamente. E a vida depois te provê, essa que é a verdade. De alguma forma, você consegue outra coisa. Agora, se você se submete a qualquer coisa, cara, você vai ter qualquer coisa na vida. Então, chegue a esse eu, entenda qual é a sua necessidade. Sempre se perguntar quem sou, onde estou, o que quero, qual o meu papel enquanto ser humano e ser social. Porque a gente tem uma certa dignidade, um certo valor. Exemplo, se você tem um ataque de pânico, né? É mais difícil, eu não estou dizendo, você pode precisar de psiquiatra, psicólogo, mas você pode fazer uma mesa redonda e perguntar qual é a lógica do meu pânico, né? Quando ele começou? Por que começou? Por que sou escravo dele? O grande problema do pânico que todos nós temos é ter medo do medo. Então, você entra numa loucura que é ficar com medo de ter medo. E aí, meu amigo, entra numa roda horrível. Horrível. Porque ao ter medo do medo, você não consegue enfrentar nada. Então, você tem que realmente ir criticando, e muitas vezes o ataque de pânico pode ser muito forte, que você precisa de tratamento psiquiátrico, remédio, que te ajuda mais rapidamente a sair disso. Essa daqui também é boa, falar assim para o seu subconsciente, eu exijo ser livre. Eu não sou obrigado a ficar aguentando todas essas crenças. Esse é o nosso grande karma, né? Então, o eu como gestor do intelecto, qual é que é a função dele? Ter consciência da existência do eu, que representa a capacidade de escolha, autodeterminação e consciência crítica. Treinar o eu para administrar pensamentos, ideias, imagens mentais e fantasias. Ter consciência que a qualidade e quantidade, né? Aqui quantidade é a síndrome do pensamento acelerado. Quando você não consegue parar de pensar. De pensamentos pode influir na sua saúde psíquica. Por sinal, muitos dos adolescentes que estão, como borderlines e outras coisas que estão aí, eles têm um sofrimento psicológico enorme,
principalmente pela síndrome do pensamento acelerado. Eles não conseguem controlar a quantidade de pensamentos que vem à cabeça. E aí vem pensamentos muito destrutivos que podem levar ao suicídio. A síndrome do pensamento acelerado compromete uma série de códigos da inteligência. Desacelerar os pensamentos e estimular o eu a assumir seu papel como diretor do roteiro existencial. Dar um choque de gestão na psique usando a crítica para reciclar cada ideia pessimista, cada imagem mental perturbadora. Isto aqui exige trabalho. O ser humano não quer ter trabalho. E a gente tem que fazer isso para ter uma saúde mental. Dar um choque de gestão na psique, duvidando e questionando tudo que nos controla, crenças, dogmas, verdades absolutas. Proteger a emoção, evitando as zonas de conflito na memória, neutralizando antes que o registro automático de memória e o arquivo. Reeditar o filme do inconsciente, utilizando a dúvida, a crítica e a determinação, dentro do foco de tensão, quando a janela conflituosa estiver aberta. E, através da mesa redonda, produzir janelas paralelas nos focos de tensão, reunindo-se com medos, angústias, fantasias, questionando causas e consequências. E por que fazer? E aqui a coisa mais importante, porque todas essas zonas alojadas no nosso inconsciente produzem provas contra nós mesmos. Toda hora ela volta te acusando. Me digam se isso não é verdade com vocês. Vira e mexe, você está pensando uma coisa que você fez e tem um dedinho te apontando. Essas zonas de conflito produzem preconceitos doentios, crenças irracionais e autodestrutivas. Então, é aqui que você tem que sair dessas coisas todas. E não aceitar essas provas contra você mesmo. Porque nós tendemos à estase, a estar tranquilos. O corpo, ele achou um meio de se proteger, guardando no seu subconsciente as coisas, para de vez em quando ele dar um sinal que precisa ser tratado. Se você não tratar, você fica com um monte de espinhos dentro de você. E por isso que eles produzem provas. Eles vêm para te acusar porque eles querem um direcionamento. Eles querem ser reconhecidos e direcionados. E aí, para terminar, o que o Augusto fala, e olha o que o livro de Urantia fala. Não é possível apagar o passado para reconstruir o presente, mas é possível reconstruir o presente para reescrever o passado. O que registramos todos os dias no nosso inconsciente da memória define o nosso futuro. Foi aquilo que nós vimos durante o nosso estudo, que passado, presente e futuro estão absolutamente integrados, que com base nas nossas experiências passadas, que a gente lembra no presente, nós construímos o nosso futuro. E o livro de Urantia nos diz, conquanto os impulsos hereditários não possam ser modificados fundamentalmente, as respostas emocionais a tais impulsos podem ser mudadas. A natureza moral pode, portanto, ser modificada, o caráter pode ser melhorado. Obrigado. É isso aí.